bom, Luiz Zanin? Como você está? Eu sou Fernando também, só não uso. Você é Você não Fernando é também? Você é Luiz Fernando? Luiz Fernando, sim. Olha só, Luiz Fernando. Vou passar a te chamar de Luiz Fernando. Tudo bom, Luiz Fica Fernando à Zanin? vontade. Só na família, né? Eu imagino. Exatamente, minha mãe, né, que escolheu o nome, fazia questão de. Você tá bem? Principalmente Tudo bem quando por era para aí? me dar uma bronca, quando era para me dar uma bronca, aí Nome vinha o nome composto. completo, assim. É sempre assim. Nome composto só serve para isso, para a mãe da bronca, não é? Pois é. Exatamente. Luiz Fernando Zanin. Zanin, vamos lá. Tem bastante coisa hoje para a gente discutir e trazer aqui para nosso público. Perdi aqui minhas anotações, achei. Estão aqui. A gente começa com as estreias, né? E a gente começa com esse filme La Chimera. É assim que se fala? Italiano, É, francês, suíço? Conte-nos mais. é italiano, né? Eu não sei por que quem lançou o filme não o traduziu, né? Porque nós temos a palavra em português que é a quimera, que é o sonho, algo da ordem da fantasia, tal, né? Só, quando você fala que uma coisa não é real, você fala, isso são quimeras. Talvez hoje seja uma palavra menos usada por nós brasileiros, mas é uma palavra que consta do nosso vocabulário, poderia perfeitamente bem ter sido traduzida. E é a mesma palavra em italiano, La Chimera, que é um filme dirigido por uma jovem cineasta muitíssimo talentosa, que se chama Alice Rohrwacher. Esse sobrenome não é muito italiano, não. Eu suponho que ela tenha ascendência alemã, mas de qualquer forma, ela é italiana e ela compõe uma dupla muito interessante com a irmã dela, que é a Alba Rohrwacher, que é considerada hoje uma das principais atrizes do cinema italiano. E essa Alice, ela faz uns filmes, Thalita, que saem muito, quase que completamente, do senso comum dos filmes que a gente está habituado a ver, como se diz, com começo, meio e fim nessa ordem, ligações lógicas, uma dramaturgia mais previsível. Não. Tudo nesses filmes da Alice é surpreendente, e esse não é exceção. Aliás, eu já dou uma dica no meio do caminho aqui. Ela tem um filme muitíssimo interessante disponível na Netflix, que, que se chama Félix Felice, né? Está disponível na Netflix. Ela, com esse filme, com esse filme que está agora entrando em cartaz, o La Chimera, ela vai fazer uma incursão num tipo de gente que existe muito na Itália, que são os violadores de tumbas em busca de relíquias para revender para particulares, para colecionadores particulares, o que é crime, porque essas relíquias que estão no subsolo, elas pertencem ao Estado italiano, né, e não pertencem a particular. Mas existe toda uma indústria nesse país que é um verdadeiro museu a céu aberto. Quem já esteve na Itália sabe disso. Você vai à cidade, você vai a Roma, por exemplo, que é a capital, você vai caminhando, você vai se deparando com um sítio arqueológico aqui, outro acolá, tal, porque é uma civilização muito antiga, né? E que se expandiu muito pelo Império Romano, né? E construiu muita coisa. E esses restos muito nobres, vamos dizendo assim, vão ressurgindo a cada vez que se abre um buraco na Itália. A dificuldade de expandir linha de metrô lá é muito grande, porque eles começam a furar uma linha de metrô, de repente dão com um sítio arqueológico, aquilo não pode ser destruído, obviamente, então eles têm que desviar, têm que fazer uma série de intervenções e tudo mais. Um registro muito bonito que tem dessa história do metrô com os restos arqueológicos está num filme chamado Roma de Fellini, do grande Federico Fellini, em que eles dão, tem uma perfuração de metrô, eles dão com um grande salão, uma maravilha, cheio de pinturas murais e tudo mais, né? E no contato com a luz do sol e com o ar, essas pinturas começam a se apagar.
É uma tragédia arqueológica. Bem, voltando a esse filme, o La Quimera, ela coloca em cena um personagem inglês que é interpretado pelo Josh O'Connor, que é um ator bastante já conhecido, e ele atua na Itália, né, porque ele é dotado de uma capacidade de detectar tesouros que estão soterrados. É como um dom meio mágico, ele anda com aquela forquilha que andavam os chamados adivinhadores de água, né, que detectavam poços, ou lugares onde poços podiam ser perfurados. Esse homem, ele detecta onde estão túmulos dos antigos, dos pré-romanos, os povos anteriores aos romanos, que eram os etruscos. E onde estão esses restos que têm um valor extraordinário, né? Então, essa é um enredo assim, mínimo do filme. Esse cara, na verdade, ele estava casado com uma mulher que morre, ele vai até a casa onde ela morava com uma série de outras mulheres também, uma grande atriz, que é a Isabella Rossellini, é a matriarca, e uma das mulheres que moram nessa casa é interpretada pela nossa Carol Duarte, que é uma atriz brasileira, né? Faz um papel muito importante nesse filme, né? Ela é uma agregada lá, ela está aprendendo canto, porque essa matriarca foi uma grande diva cantora, e ela tenta ensinar a brasileira o canto lírico, e ela acaba se juntando a essa comunidade feminina. É um filme, Thalita, muito intrigante. Muito intrigante. Aqueles filmes assim, eu vi o filme 2 vezes. Eu vi na Mostra de Cinema de São Paulo do ano passado, e agora revi justamente para fazer a crítica, fazer o comentário aqui na TVT e também para escrever um possível texto, né? E é aqueles filmes assim que te deixam uma impressão, vamos dizer assim, de estranheza mesmo, mas aquela estranheza do bom sentido, aquela estranheza que não é que ela te repele, mas ela aguça a tua curiosidade para tentar compreender esse filme, né? Para tentar compreender qual é a mensagem desse filme, o que essa cineasta tinha na cabeça e por que o filme não deixa de ficar com a gente acaba o filme e você continua pensando nele, porque a forma dela dirigir o filme, o formato do filme, é absolutamente instigante e fabuloso. É um filme de altíssima qualidade estética, como vocês estão podendo ver aí pelas imagens. É um filme assim que fica nas tuas retinas, te impregna nas tuas retinas. E, no fundo, ele faz reflexões muito profundas sobre essa questão das civilizações que se superpõem umas às outras. Então, você teve uma civilização etrusca lá na Península Itálica, né, que foi substituída por uma civilização romana, né, e que, por sua vez, foi substituída pela civilização italiana moderna, né? E cada civilização vai deixando rastros que não se apagam totalmente, mas vão se transmitindo a civilização seguinte. É uma reflexão sobre as culturas, e é uma reflexão também sobre, quem assistir esse filme vai ver, sobre a questão da vacuidade da nossa civilização contemporânea, em que tudo é medido pelo dinheiro. Então, essas peças preciosíssimas, de valor cultural inestimável, elas acabam sendo compradas por colecionadores que não podem exibi-las. Quando você compra uma peça contrabandeada, é a mesma coisa que você comprar, alguém rouba a Mona Lisa do Louvre, você não pode exibir aquilo, porque senão o seu crime é denunciado. Então, você só pode fruir aquilo
pessoalmente ou num grupo pequeno, íntimo de amigos. E isso é uma metáfora da nossa civilização que se esboça nesse filme, que contém outras e outras e outras leituras possíveis. É um filme que eu recomendo muito. É um filme assim que eu acho que ele tem um valor assim de reflexão para nós que é muito grande, e fora que é um lindo espetáculo cinematográfico. Acho sensacional ouvir o Zanin. Diga, eu perdi seu áudio, peraí. Só uma Foi. coisa, eu me equivoquei, depois eu fui lembrando, eu me equivoquei do título do outro filme dela, que está na Netflix, que chama-se Lázaro Felice. Lázaro Feliz. Procurem esse filme na Netflix, é muito bom. Eu acho sensacional quando você traz aqui as dicas pra gente, a sua leitura e a sua análise, porque esse é o tipo de filme. Eu li ali o enredo, eu vi as imagens do trailer, eu achei todo muito estranhão, realmente. Eu falei, putz, não sei não. Não sei se me chamaria tanta atenção quanto te ouvindo. Eu te ouço, eu falo, quero muito ver esse filme, sensacional. Veja. Nossa, bacana demais. Que bom que você trouxe aqui pra gente. Vamos seguir então, que tem bastante coisa ainda na nossa lista. Olha, a gente vai falar agora sobre nosso próximo filme e a festa continua. Francês, um filme francês. Conta mais pra gente. É um filme que estreou na semana passada e eu achei, Thalita, que eu deveria recuperar esse Sim. filme, porque tem tudo a ver com a gente, sabe? Eu sou o maior fã desse cineasta, que é o Robert Guédiguian, que é um cineasta de Marsella. Eu tenho a impressão que eu já falei dele aqui quando estreou algum outro filme, mas não me lembro muito bem, não. Mas ele é um cara que faz, ao contrário da Alice Horvacher, que faz filmes assim meio estranhos, enigmáticos, nos filmes do Guédiguian tudo é muito simples, mas não é simplório, né? E ele é um cara que tem um ponto de vista que se aproxima muito ao nosso aqui, que é o de simpatizar com as classes mais carentes da sociedade, né? Ele faz um cinema que clama por justiça social, né? Que aponta os defeitos, os vícios de uma sociedade de classes excludente, como são as sociedades capitalistas. E ele parte, nesse filme aqui, de um caso acontecido na realidade, que foi que, num bairro popular de Marsella, né, dois edifícios que estavam super mal conservados e ocupados por pessoas carentes desabam e produzem várias mortes, produzem oito mortos e uma infinidade de feridos, né? E isso provoca uma revolta muito grande dos setores mais progressistas da sociedade marselhesa, né? Reivindicando que se dê moradia digna para pessoas que não têm condição de pagar os altos aluguéis que são cobrados na cidade, mas que não sejam sujeitados a ocupar prédios onde podem, de uma hora para outra, serem soterrados e virem a morrer, né? Esse é o ponto de partida do filme. Mas, em torno desse ponto de partida, ele constrói toda uma história que é uma história ficcional e tem por protagonista uma pessoa chamada Rosa, que é uma enfermeira e que é interpretada pela Ariane Ascaridi, que é esposa do diretor, do Robert Guédiguian, né, e participa em todos os filmes dele. Ela está sempre nos filmes dele, né? Como outros atores também. Ele tem uma pequena equipe assim que está sempre nos filmes deles e que pensam igual, né? E aqui ela está num momento assim de desilusão, né? Essa pessoa, essa Rosa, né? Está num momento de desilusão por causa dessas coisas que estão acontecendo na cidade e um reacionarismo crescente, né, que ela sente no entorno dela, e ela vai se candidatar à prefeitura, mas ela está achando muito difícil conseguir a união das esquerdas para enfrentar
à direita que está crescendo cada vez mais. Isso chama, nos recorda alguma coisa próxima? Infelizmente, sim. É o grande enigma contemporâneo, né? Como às vezes as pessoas, né, uma parte das pessoas, por razões variadas, votam contra os seus próprios interesses, né? E estão convencidos que estão votando bem e que os interesses das classes dominantes são também os interesses deles, né? Quando estão redondamente enganados, mas é muito difícil a gente convencê-los do contrário. Existem mil razões para isso, e esse filme é um filme que, com uma história muito simples, debate essa questão, que é uma questão eleitoral, que é uma questão premente na França também, onde a extrema-direita vai avançando a pequenos passos. A própria Marine Le Pen, que é hoje a líder da extrema-direita, fala isso: vamos avançar a pequenos passos para não assustar ninguém. Quando eles derem por si, nós já tomamos o poder. Né? Então, isso tudo é discutido nesse filme, que é um filme muito caloroso, muito amoroso, com personagens com os quais a gente simpatiza de imediato, né? E é um cinema, Thalita, muito simples e muito maduro também. É um cinema altamente necessário, e ele tem esse recorte também, que é o recorte sempre de situar a ação na cidade dele, na comunidade armênia, que é muito grande, em Marsella, né? E ele tem essa experiência de dentro, essa familiaridade que faz com que os filmes dele soem com uma autenticidade muito grande. É muito bom ver os filmes do Robert Guédiguian. Recomendo, sem contraindicações. Que legal, que demais. Tá aí, pessoal, nos cinemas, então, e a festa continua. A gente vai para cinema ainda. Temos duas ainda dicas de cinema, o Prêmio Platino e uma dica de streaming. Dá tempo de tudo, Zanin? Vamos lá, vamos acelerar. Então vamos. Né? Então vamos lá. A gente vai agora com A Natureza do Amor, que é outro francês, aliás. Natureza do Amor. Esse filme é legal, Natureza do Amor. É um filme francês de uma mulher, a diretora mulher, chamada Monia Chokri, né? E é um filme que debate uma coisa. Esse é um filme menos político e mais intimista, embora ele tenha um lado político também. Ele é um filme, perdão, eu falei um filme francês, mas ele é de produção francesa, mas na verdade ele ocorre no Canadá francês. A história se passa no Canadá francês, né? E tem como protagonista essa moça, que é a Sofia, que é interpretada pela Magali Lepine Blondeau, que é uma atriz muito boa, e que faz aqui o papel de uma moça muito sofisticada intelectualmente, aquela pessoa politicamente correta, que se interessa pelas minorias e tudo mais, mas ela é num grau de sofisticação intelectual muito grande, né? E ela é casada com também um intelectual, e o meio dela também é todo intelectual, quer dizer, é aquela bolha intelectual que as pessoas falam de arte, falam de literatura, falam de filosofia, todos deitam no divã do psicanalista. É aquela bolha intelectual assim que a gente tem sempre nas nossas sociedades, e eventualmente a gente faz parte delas de vez em quando, né? E acontece o seguinte: eles moram em Montreal, no Quebec, né, francês, e eles têm uma casa. Ela comprou uma casa, um chalé no interior do país para passar os fins de semana. E esse chalé precisa de uma reforma. E ela contrata um trabalhador para fazer essa reforma da casa dela. E esse trabalhador lhe parece um homem muito atraente. E ela acaba tendo um caso com esse cara, né? Colocando em crise o casamento dela. E, ao contrário dessa mulher, esse trabalhador, que é o Sylvain, né? Nota ao pé de página, o título original em francês seria traduzido como Simples como Sylvain, né? E não... aqui o título deram A Natureza do Amor. Simples como Sylvain, porque Sylvain é isso. É um homem simples.
É um homem do campo, é um trabalhador manual, né, muito bonito, e que deixa essa moça com a cabeça perturbada. Não encontrei nenhum e-mail sobre... Engraçado. É a Siri entra no debate às vezes, né? Sim. Eu não posso nem pronunciar o nome dela aqui, que senão ela entra de novo. Mas, enfim, ela é uma crise matrimonial, né? E é uma crise também de adaptação social, porque o filme vai debater isso aí. Se e como pessoas de nível cultural muito desiguais conseguem se relacionar ou não. Esse vai ser o grande debate do filme, que é muito bem filmado, câmera na mão, seguindo os atores, seguindo as atrizes, com cenas fortes, muito bem, mas nada apelativo assim, mas muito profunda nessa questão das relações afetivas, quando se dão nesse nível assimétrico do ponto de vista cultural. Será que é apenas uma paixão? Será apenas que a atração física podem cimentar um relacionamento ou vai sempre ficar faltando alguma coisa? É isso aí que o filme vai discutir. É um filme bastante interessante para quem se interessa por esse tipo de problema. Eu gostei do filme. Bonitinho, que legal. Agora a gente tem Dorival Caymmi, Um Homem de Afetos, documentário da Daniela Breutmann. Conta pra gente. Então, Thalita, esse filme é para quem se queixa que a gente não traz coisas leves. Então, estamos trazendo... Esse filme é absolutamente delicioso. É um filme... Já foram feitos alguns documentários sobre o Dorival Caymmi, que é um ícone da nossa cultura e da nossa música, né? É um monumento, né? Esse filme aqui, ele acrescenta algumas coisas aos outros. Ele é feito... A base desse filme é uma entrevista bastante informal que o Dorival Caymmi, já com 84 anos de idade, concedeu na casa de um amigo dele. Não era nem para um negócio assim, era uma conversa tal, com um amigo, aí de repente alguém foi filmando, né? E isso acabou ficando um documento preciosíssimo, né? Porque ele está ótimo, o Dorival está ótimo, 84 anos de idade, ele está tocando violão, ele está falando coisas assim, e conta um monte de coisas da vida dele que ele não tinha contado assim publicamente, inclusive casos extraconjugais dele, porque ele era um sedutor, né? E conta da formação dele, conta como ele foi o responsável pela própria indumentária da Carmen Miranda, pelo lançamento da Carmen Miranda, né? A música dele, Você Já Foi à Bahia, aquela Você Já Foi à Bahia? Não. Então vá. E ele desenhou todo aquele traje, ensinou ela a colocar os balangandãs, a remexer os olhinhos, a botar um turbante, aquele negócio todo. E outras passagens dele, como ele compôs músicas, como ele se inspirou. E tem um depoimento, a gente viu alguma passando aí, né, com Tom Jobim. Ele gravou um disco junto com o Tom Jobim, né, então eles se admiravam mutuamente, dois grandes mestres da música brasileira, e depoimentos incríveis dos 3 filhos do Dorival, né, que é da Nana Caymmi, do Dori Caymmi e do Danilo Caymmi, que os três puxaram o pai e a mãe, porque a mãe era Estela Mares, que era uma cantora muitíssimo bem dotada e que abandona a profissão quando se casa com o Dorival, né? Mas, enfim, era uma família artística que rendeu, que deu esses frutos, esses filhos, que são artistas fabulosos, todos os 3, né? Então, é um filme assim, muito simpático, muito bom. A gente está vendo aí o Caetano Veloso, tem alguns depoimentos que são absolutamente chave. Esse depoimento do Caetano é maravilhoso. O Caetano fala, com todas as letras, para mim, o maior compositor brasileiro de todos os tempos se chama Dorival Caymmi, né? Você pode discordar disso, mas que é um dos maiores, sem dúvida nenhuma. Não deixou um número imenso de canções, parece que menos de 100 canções,
mas que a maior parte delas é cantada e executada até hoje e fazem parte do nosso imaginário e da nossa cultura. É muito bom a gente ter nascido e viver num país que teve Dorival Caymmi, Caetano Veloso, João Gilberto e essa turma toda aí para melhorar muito a nossa vida. E esse é um filme que você termina com um sorriso nos lábios, né? E com um gosto assim de quero mais, dá vontade de você pegar e ouvir mais Dorival Caymmi, porque nos faz um bem danado. Esse é um documentário, é curto, documentários de 70 minutos, por aí, né? E que nos traz essa entrevista e nos traz muito esclarecimento sobre a vida dele e nos traz muita música, inclusive, Thalita, com o próprio Dorival, assim, no auge dos seus 84 anos, tocando violão e cantando com a voz ainda firme que ele teve, até quase o final da vida que dele. bacana. Muito Isso, bonito. prestigiar a música, a cultura brasileira, né? Zaninho, acho que não dúvida. sobrou tempo, porque a gente ainda teria os vencedores do Prêmio Platino e uma dica de streaming. Temos 2 minutinhos. Quer Estamos fazer um dos estourados? dois? Não, Vou a fazer. gente tem... Diga. Eu vou fazer só o do Platino pelo seguinte, porque Tá bom. os vencedores do Platino já valem também como dica de streaming. Porque eu Ótimo. reuni aqui os principais vencedores, eles estão quase todos disponíveis no streaming. Então, o que venceu como melhor filme é A Sociedade da Neve, que é aquele filme sobre aquele desastre que as pessoas... É uma equipe uruguaia de rugby que fica perdida nos Andes e tem que se virar para sobreviver até chegar a um socorro, né? Esse está disponível na Netflix. O melhor filme de diretor estreantes, 20 Mil Espécies de Abelhas, também em espanhol, esse está disponível nos cinemas. Quem quiser pode procurar, que está ainda no circuito, não chegou ao streaming. O melhor documentário, Thalita, é um filme chileno chamado Memória Infinita, que é um caso comovente de um casal. O marido está atingido pelo mal de Alzheimer e a esposa dá todo o apoio a ele. Eles são um casal muito conhecido no Chile. Ele é um intelectual assim, muitíssimo conhecido. Veja que paradoxo, ele defendia o valor da memória para não esquecer dos malfeitos da ditadura, e ele próprio é atingido na memória dele pelo mal de Alzheimer. É um filme comovente, maravilhoso, e ele está disponível na Paramount Plus e no Now, no streaming, né? E, por fim, a melhor série, essa eu vou dar só a dica hoje, porque eu quero voltar para ela, porque é muito boa. É uma série argentina chamada Barra Bravas, que só dou essa palhinha aqui, é uma história de uma torcida organizada, de um time fictício, né? Mas é uma torcida organizada que acaba crescendo de poder, porque começa a desenvolver relações com o crime organizado também e com a política. Então, é uma série assim, poderosa. Eu não vi ainda inteira, eu vi 2 ou 3 episódios, gostei demais. A semana que vem vou trazer essa série aí para a gente falar mais sobre ela. E ela está disponível para quem já quiser ir se adiantando no Prime Video. Perfeito. Barra Bravas, no Prime Video. Esse 20 Mil Espécies de Abelhas você tinha separado para a gente comentar também, não deu tempo da gente ter na nossa pauta, então fica a dica para quem quiser acompanhar nos cinemas 20 Mil Espécies de Abelhas. É isso, encerramos então com essas dicas. Zanin, sempre muito bom te ter, viu? Um ótimo final de semana, boa semana para você, até sexta-feira. Beijo. Beijo, bom final de semana, até a sexta.